Olá, turminha! Hoje vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano e o assunto é as formas do relevo continental. Na semana anterior, nós aprendemos sobre os variados tipos de biomas existentes no Brasil. Na aula de hoje, você irá conhecer os diferentes tipos de relevo continental que dão formas ao nosso planeta Terra. Mas para iniciar, vocês deverão me perguntar, mas o que é relevo? Relevo corresponde ao conjunto de formação apresentada pela litosfera, ou seja, é toda forma da superfície terrestre. Essas formas elas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e também as depressões, como vocês estão visualizando aí nessa imagem. Mas como os relevos eles são formados? Olha só, os relevos eles sofrem processos de erosão, ou seja, é um processo ou resultado de desgastar-se lentamente, e isso a erosão ela pode ser interna ou externa. Os fatores externos causam modificações nessa superfície e podemos citar o vento, o mar, o gelo, a chuva, até mesmo a ação do homem, dentre outros. Os fatores internos são aqueles responsáveis pela elevação ou rebaixamento da superfície da crosta terrestre, exemplo, tectonismo, vulcanismo e também os abalos sísmicos. Agora falando um pouquinho sobre as montanhas. As montanhas são grandes elevações naturais do relevo. Um conjunto contínuo de montanhas recebe o nome de cordilheira ou cadeia montanhosa e pode atingir grandes extensões, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e as Montanhas Rochosas, na América do Norte. Já os planaltos são áreas da superfície terrestre menos elevadas que as montanhas e mais ou menos planas, elas são delimitadas por escarpas. Escarpa, para lembrar para vocês, é uma rampa, um declive muito íngreme. Os planaltos a gente vai ter aí morros, serras e também chapadas. Os planaltos, eles apresentam, essas formas aí, como vocês estão vendo na imagem, os morros, as chapadas e também as serras. Quando falamos de planícies, as planícies são as formas de relevo mais ou menos planas ou suavemente onduladas. Em geral, elas possuem aí grande extensão. Nas planícies, o processo de deposição de sedimentos supera o de desgaste. Então, existem dois tipos de planície, a marítima e a continental. Marítima em relação ao mar e continental em relação ao próprio continente, ok? Quando falamos em depressão, depressão são as áreas do relevo que têm altitudes inferiores às das terras que a circundam, ou seja, são as áreas abaixo do nível do mar. A depressão, elas são classificadas como depressão relativa e depressão absoluta. A depressão relativa e a depressão absoluta. Vejam bem, a depressão relativa é quando elas estão situadas em uma altitude abaixo das terras que lhes estão próximas, mais acima do nível médio do mar. Já a depressão absoluta é quando estão abaixo do nível do mar. Então, agora que vocês estão craques aí em relevo, vamos à atividade? Primeiro, qual a definição de relevo? Segundo, quais são as formas de relevo da Terra? Terceiro, cite os exemplos de fatores internos e fatores externos do relevo. A quarta questão, sobre as planícies, é correto afirmar. Você vai marcar apenas uma alternativa que está correta, ok? Letra A, podem ser relativa ou absoluta, podem ser marítima e continental, tem como exemplo a Cordilheira dos Andes e as Montanhas Rochosas ou nenhuma das alternativas. A quinta questão, você vai diferenciar depressão absoluta de depressão relativa. É isso aí, pessoal. Até mais.